Então, hoje, um sábado de tarde, pode-se beber um vinho, não fazer nada. Mas isso não foi sempre assim, porque lá, antigamente, quando eu era jovem, não dava. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. Não é um trabalho assim para comprar figurinha, para comprar docinho. Fazia parte da receita da família, meu trabalho. E aí eu trabalhei vendendo verduras. Era um mal barato. Eu e meu irmão saíamos com um balaio de verdura, a gente vendia tomates e alface. Claro que eu comia todo o miolo da alface, vendia assim aquela capa, mas aquela capa linda, né? Mas o miolo eu já tinha comido todo. E comia o tomate, comi muito tomate, era muito bom. E aí passaram-se os anos, com 12 anos eu mudei para essa época eu morava em Belo Horizonte e depois me mudei para São Paulo e fui trabalhar numa casa de família. Hoje eu tenho aqui, ó, tô sentada, mas dá pra ver que eu tenho 1,52 m. Me roubaram já 2 nesse andar da carruagem, mas naquela época eu devia ter muito menos, sei lá. E eu não alcançava muito na beira da pia e tinha um banquinho, uma banqueta lá pra eu lavar a louça na casa da minha patroa. E ela tinha 3 filhos. Esses 3 meninos, um tinha 9 anos, o outro tinha 7, o outro tinha 5, mais ou menos isso. E eu era assim, do tamanho do que tinha 5. E aí, quando a mãe deles não estava em casa, a gente brincava, eu brincava com ele, porque eu era uma menina, eu brincava com eles. E aí teve um dia que eles arrumaram, eu encerei a casa, aí eles tinham um pintinho, né? E soltaram o pintinho assim, a brincadeira era jogar o pintinho para ele escorregar naquele taco encerado. E numa história dessa, né, alguém abriu a geladeira e caiu um pote cheio de conservas, espalhou, fez aquela melecada. Eu, para limpar aquilo antes da mãe dos meninos chegar, e quando ela chegou, fiquei muito assustada, pedi para ela que descontasse do meu salário. Sei lá o que era o salário, né? Mas enfim, que pagasse lá aquele prejuízo. Então, aí eu trabalhei nesta casa, trabalhei em outras e depois esperei fazer 14 anos para trabalhar como de menor numa fábrica. E aí fui aonde eu perdi meu dedo, fui trabalhar numa máquina, e aonde só se trabalhava adulto, me colocaram lá e eu nem alcançava direito na máquina e perdi meu dedo. Mas faz parte da história do trabalhador. E aí trabalhei em várias fábricas e depois, quando eu tinha 18 anos, eu fui trabalhar numa grande metalúrgica, uma multinacional, e o horário de trabalho era insano. Trabalhava de segunda a sexta, de 7 da manhã às 9 da noite. Aos sábados, trabalhava de 7 da manhã às 5:30 da tarde e nos domingos, trabalhava de 7 da manhã às 4:30 da tarde. Mas era a vida, era o que podia naquele momento, né? E eu trabalhei assim até chegar ao ponto da exaustão que eu adoeci. Claro, né? Nada mais adoecedor do que não ter esse corte para o ócio, para o lazer. E a jornada não parava aí às 5:30 da tarde, ela continuava. Quando eu chegava em casa, eu precisava de ajudar a lavar roupa, lavar quintal, e lavar banheiro, e, enfim, tomar conta dos irmãos mais novos. E esta foi. E aí foi, até que eu cheguei à idade adulta, aí rompi com tudo e fui para o Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa. E aí também com trabalhos insanos, mas aí foi outra história. Aí depois eu resolvi que eu queria estudar, e aí terminei meu 2º grau e fui fazer faculdade. Aí escolhi psicologia. Aí depois que eu escolhi psicologia, eu fiquei pensando. Quando eu era criança, quando eu via alguma pessoa com uma doença mental,
as pessoas diziam, isso é a vontade de Deus. Eu acho que eu sempre fui muito pretensiosa, porque aí eu queria ser médica para saber, mas uma médica que lidasse com aquilo, para saber quais eram as vontades de Deus. Eu queria ficar assim com Deus. Que, aliás, a medicina faz isso, né? Ó, desculpe os médicos, mas tem muitos que ainda estão assim com Deus e que acham-se os deuses. Mas aí eu quero entrar nessa. Eu quero descobrir qual é a vontade de Deus. Se tem alguém que sabe a vontade de Deus, por que não eu, né? Então, e aí eu não sabia de que existia psicologia e tal. Mas aí quando eu fui estudar, eu já era velha, já tinha filho. E aí entrei na faculdade de psicologia, ralei feito uma desgraçada. Mas hoje posso me dar o luxo de trabalhar segunda, terça e quarta, coçar o saco quinta e sexta e beber um vinho de tarde no sábado. Mas não foi sem relação. Em algum momento diminui um pouco a relação. Pelo menos a de morrer. A de morrer não, né? Eu trabalho para lucro, mas com menos intensidade, com muito mais momentos de recreio, que aliás é uma coisa que eu gosto paca, é o recreio. Aliás, esses caras aí, os filósofos, eles... Aliás, Freud descobriu um monte de coisa porque ele coçava o saco o tempo inteiro, né? Ele coçava o saco e tinha tempo para pensar lá, acender aquele charuto dele, ficar no devaneio e pensar inconsciente, pensar sei lá o quê. Aí brotou a tal da psicanálise. Então a gente pode esperar que tem coisa boa por aí. De repente, né, as coisas pintam, principalmente depois de um vinho. Acontece coisas assim do arco da velha. Então tá certo. Que eu acho muito bom.